A cor não existe, é, portanto, uma sensação provocada pela luz. Essa frase, ela sempre confunde um pouquinho o aluno. Sempre quando eu coloco essa frase no curso básico, na aula onde eu vou explicar balanço de branco, ela sempre confunde, né? Porque é muito assim, como assim, cor não existe? Né? Muito estranho falar isso, parece que a gente quer ser um pouco sensacionalista, assim, sabe? Eu vou falar uma coisa para chamar a atenção de todo mundo. Mas isso é verdade, a cor não existe, é apenas uma sensação provocada pela luz. Então pensam, esse mundo que a gente vive, um mundo cheio de cores, elas não existem. E todos os quadros que estão nos todos os museus do mundo, elas também não têm cores. Tá? E hoje eu vou comprovar isso para vocês. Essa primeira parte da aula de hoje, ela vai ser bem focada na questão da percepção, ok? Na questão da como a gente enxerga. Por quê? Porque isso tem a ver com o meu conceito de quem é fotógrafo. Eu acho que fotógrafo é sim especialista em perceber mundo, em ver mundo. Eu acho que um bom fotógrafo é esse que presta atenção nas coisas que está percebendo, tanto no contexto de enquadramento, composição, mas também em alguns aspectos ou mais filosóficos ou mais sociais. Primeiro, o que é a cor? Gente, a cor, na verdade, é a luz. Lembra do Newton, né? Que ele pegou o prisma, daí ele viu que luz branca, ela consegue se dividir e assim, a partir dessa luz branca, passando pelo prisma, a gente consegue perceber várias cores, né? E olhem só, o que é luz, então? A gente tem que primeiro entender o que é luz. Luz é uma onda eletromagnética, né? A luz, ela tem essa dupla existência. De um jeito por um lado é onda, por outro lado é matéria também feita pelo fóton. E isso, essa questão de luz ser uma coisa que não é palpável, eu acho que para mim como professora de fotografia, isso dá mais trabalho, assim, isso confunde um pouquinho, tá? Essa questão de não ser uma coisa palpável. Isso é muito difícil. Por que isso é muito difícil? Porque é difícil explicar coisas que a gente não pode tocar, né? Mas vamos tentando entender isso. Então, olham aqui, luz, ela é branca, tá? Mas, na verdade, ela é feita de todas as cores. Luz branca é essa luz que contém todas as cores. E aqui, gente, eu falando que luz não tem, que cor não existe, é porque quando a gente fala da onda, a onda ela tem amplitude, né? E tem frequência. São duas características da onda, a amplitude e a frequência. Não é onda vermelha, onda verde, onda azul, não. A gente fala da frequência da onda. Então, do jeito objetivo, do jeito matemático, do jeito científico mesmo, ok? A cor não existe. O nosso cérebro, o nosso olho primeiro, e o nosso cérebro tem uma capacidade de interpretar essa onda, ok? E essa interpretação dessa onda eletromagnética, ela tem forma de cor. Então, a cor é a nossa interpretação da onda, da luz branca, tá? Então vamos lá, como a gente vê a cor? Bem, a gente tem dois órgãos que são bem importantes para o fotógrafo, nossos olhos e nosso cérebro. Então olhem para esse esquema que eu coloquei aqui para vocês, né? Dá para ver uma pessoa, a luz entrando dentro do olho dela, e aí né, ela tem todo o processo que acontece no olho, mas também tem todo o processo que acontece no cérebro, tá? O que eu quero deixar claro é que a interpretação que a gente dá pela luz, ela não acontece só no olho, ela não acontece só no cérebro, ela acontece em dois lugares. Primeiro no olho e depois no cérebro. Então, isso que é tão difícil
difícil para entender às vezes. Isso que é tão difícil a gente concordar a questão da cor. Qual cor você está vendo? Isso aqui é verde ou é azul? Isso aqui é laranja ou é amarelo ainda, ok? Por quê? Porque primeiro você está falando com outra pessoa que pensa de forma diferente de você e talvez que o órgão dela que está percebendo a mesma luz que você está percebendo, ela pode interpretar de forma um pouquinho diferente. Eu descobri que existem várias espécies que têm mais sensores que são responsáveis pela percepção da cor do que a gente. O olho humano, tem 3 sensores, ok? Um sensor que é responsável pela percepção das ondas e que interpreta como vermelhas, outras ondas que interpreta como verdes e outras ondas que interpreta como azuis, tá? A gente consegue perceber mais ou menos 3 frequências da onda que é luz. Agora tem, por exemplo, o pássaro, ele tem 4 sensores, então o pássaro consegue perceber 4 ondas, tá? Da luz. Isso, assim, sabe, já me deu uma inveja dos pássaros, porque eu pensei, não é só que eles conseguem ver o mundo de cima, eles ainda veem o mundo muito mais colorido. Ultravioleta, a gente não vê ultravioleta, eu nem sei, né, como são cores, outras cores, e pássaro consegue ver. E tem várias outras espécies que vê mais cores que a gente. Claro que tem animais também que conseguem perceber menos ondas que a gente. Por exemplo, o cachorro. O cachorro não vê cor vermelha. Isso é muito interessante. Aqui vocês têm, né, um esquema de uma pessoa e um pássaro. E aí vocês podem ver lá embaixo qual mais ou menos ondas a gente consegue perceber, quais ondas nossos sensores conseguem perceber. Essa frequência que nossos olhos conseguem perceber, ela é muito desigual, né? A gente vai percebendo, estão vendo que a distância de 2 sensores ela é menor. Já no pássaro tudo é muito mais perfeito, tem 4 sensores e eles percebem ondas de uma frequência com espaçamento bem interessante, tá? E aqui eu fui mais a fundo, assim, pensando, mas por que vermelho? Por que cachorro não consegue perceber vermelho e a gente sim consegue perceber vermelho? O que tem? E isso é uma hipótese, claro, dos pesquisadores, eles acham que a gente consegue perceber vermelho porque a gente precisou, uma época, diferenciar frutas maduras das frutas que ainda não estão maduras, né? Então, pela uma questão de alimentação mesmo, o humano precisou perceber essa diferença da cor, tá? Olhem quantas variáveis tem, né? Só nesse nível, assim, pássaro, humano, cachorro, quantas variáveis tem nessa questão da percepção da cor. Então, de novo, se eu falo que a cor não existe, né? Isso é verdade mesmo, porque como assim? O cachorro, ele vê menos que a gente. Um pássaro, ele vê mais que a gente. Quem tem razão aqui? Quem tá vendo verdade? Tá? A minha verdade só porque eu sou humana? Não, o pássaro tem um órgão que é muito mais sensível para perceber a frequência da onda do que o nosso olho.